Caríssimos irmãos, queridas irmãs, nosso muito bom dia a todos. Que a paz do amigo Jesus esteja em todos os nossos corações. Convidamos a todos para nos acompanhar na leitura de uma página do livro Paz Todo Dia, de Lourival Lopes. Diga: eu estou melhorando sem vacilar. Assim você reconhece que as capacidades aumentam, que a sua alegria cresce, a disposição para as boas ações evolui, o ânimo se fortalece, a fé se firma e a paz está cada vez mais presente. Quando você admite estar em processo de melhoria, todo o seu ser se apronta para o progresso e a felicidade. É a ordem que dá a si mesmo para se sentir bem. Apresente-se em progresso. É o tiro de largada que faz o corredor dar tudo de si mesmo. Sendo assim, então, queridos amigos, nós convidamos a todos que aqui nos encontramos na Casa Espírita e também os nossos irmãos que estão nos vossos lares e nos acompanham pelo Facebook, pelo YouTube, para unirmos os nossos pensamentos em oração e rogarmos ao amigo Jesus, o bom pastor das nossas almas, que Tu estejas conosco, Senhor, envolvendo-nos em Teu amor, e que em Tua misericórdia infinita por cada um de nós, Teus irmãos inferiores, na caminhada evolutiva, Tu envies, Senhor, os benfeitores espirituais, Teus mensageiros de luz e de paz, que dirigem esta casa e que dirigem o trabalho da manhã de hoje, para nos dar conforto, paz e esperança. Que assim seja. Sendo assim, então, queridos amigos e amigas, nós damos por abertos os trabalhos da manhã de hoje e a seguir passaremos a palavra ao nosso irmão Jorge, que trará o tema doutrinário da manhã de hoje, que diz: os sinais da renovação já estão entre nós. Um bom trabalho. Bom dia a todos os irmãos que nos acompanham aqui, que nos acompanham nas redes. Os sinais da renovação, expressão que remete a uma memória ancestral, o sinal dos tempos, os tempos que haverão de chegar, tempos anunciados que, por evocarem um aviso, um alerta, uma profecia sobre o fim do mundo, quem sabe, tem um efeito de ameaça para nós, que somos acostumados a falhar, a errar, a praticar o mal e suportar os efeitos das nossas más ações. Lendo o livro Apocalipse, escrito mediunicamente pelo apóstolo João Evangelista, parece lógico nos sentirmos ameaçados por uma profecia que anuncia a extinção do mal, porque nós ainda abrigamos o mal em nós. Temos muitas sombras, temos imperfeições e costumamos manifestar essas imperfeições nos nossos atos. Contudo, é preciso perceber que um alerta com antecedência tal de 2000 anos possibilita muitas reações. O arrependimento, o progresso, a transformação moral total da nossa sociedade. E assim parece que o Apocalipse está mais para uma lição paternal do que para uma ameaça. De fato, no final do livro, temos a remissão da Cidade Santa, que é um símbolo da humanidade regenerada, e o triunfo do Cordeiro de Deus, o Cristo Jesus, sobre o nosso mundo, com o resgate de todos nós que ainda estamos prisioneiros da morte, ou seja, que ainda sofremos destruição por sermos ainda imperfeitos. Todavia, embora tenhamos progredido moral e materialmente também, ainda sofremos com calamidades naturais e as calamidades sociais. Então, quais seriam esses sinais da renovação? Seriam os cataclismos naturais ou esse novo vírus,
aquela nuvem de gafanhoto que quase atingiu o nosso estado e acabou atingindo muitos outros em países vizinhos, ou talvez a solidariedade que temos observado diante de tragédias, o autoconhecimento e a busca pela plenitude que nós vemos muitas pessoas buscando e tentando auxiliar as outras, até nas redes sociais, para encontrá-la. E que renovações seriam essas que estão acontecendo e quais as que estão por acontecer ainda no nosso mundo? A renovação é uma lei física, mas é uma lei moral também da vida. Está sempre acontecendo, gradualmente para indivíduos, como para coletividades também, tanto na ciência e no conforto material, quanto no abrandamento dos nossos costumes e o ganho de complexidade também desses nossos costumes. Acontece para animais, para vegetais, através de gerações, e acontece também para os planetas no desenrolar da sua constituição física. E Kardec, inspirado pelos espíritos em A Gênese, ele ressalta que essa lei, que é única, que é primordial e geral, ela assegura uma estabilidade eterna que de várias formas se faz perceptível pelos nossos sentidos e que podemos chamar de forças diretrizes da natureza. E essa mesma lei faz com que sofra a matéria as transformações necessárias que levam do germe ao fruto maduro, percorrendo muitos tipos de revoluções e transformações diferentes, maiores, menores, em menor ou maior tempo. E assim vemos as sucessões de estações do ano, como vemos também o ser humano passar por estações de ascensão até a maturidade e de declínio até a velhice. Percebemos as revoluções diárias do dia para a noite, como percebemos os diferentes estados de ânimo do nosso organismo. Percebemos as fases do desenvolvimento psicológico do indivíduo, como também dos povos, da mesma forma que a organização material desse nosso planeta que habitamos. Então, tanto na forma física quanto na psicológica, da produtividade até o murchar das forças para a extinção física que é a que se dá, pessoas e coletividades iniciam o seu desenvolvimento de uma forma mais conturbada, com mais agitação física que vai se conformando com o tempo, uma agitação moral também, né, que se conforma com o tempo, permitindo o desenvolver das ideias, o dominar das emoções, a identidade, né, que permite a produção de resultados, de frutos, e quando atingido o seu propósito, ocorre um decaimento das forças, a madureza que fertiliza o ambiente para gerações futuras, e aí permite a renovação. Da mesma maneira que nós, também como espíritos, temos um ponto de partida que vamos nos aperfeiçoando até alcançar a completa pureza, a Terra também, como os diversos planetas, porque não existem os planetas no universo inutilmente sem um propósito. Esses planetas estão mais ou menos distantes da perfeição e sempre se mantêm progredindo. Passam pela infância, de constituição física turbulenta, em formação, pela juventude cheia de forças, ora agitadas, ora mais tranquilas, pela madureza, de produtividade ótimas, né, com maior resultado e menor esforço, menor gasto, né? E passará também para um declínio das forças até a extinção. A ciência já sabe que o nosso planeta está fadado a um dia se apagar no decorrer dos milênios, né? Mas antes atingirá o seu propósito no decorrer desses incontáveis milênios à frente e irá murchando, secando materialmente, pois dos frutos é que se extrai a essência, e da essência, que é espiritual, nada se perde. E qual seria o seu fruto, senão a elaboração do princípio inteligente, a evolução ou educação dos filhos do Criador desse planeta? Embora cada indivíduo tenha sua própria individualidade e caminhada, Deus nos reúne pelas semelhanças, pelas afinidades, em planetas de acordo com a fase do nosso desenvolvimento, para progredirmos juntos. E desse modo, Kardec pôde didaticamente classificar as categorias dos planetas em 5.
os mundos primitivos, onde as forças telúricas estão ainda em acomodação, como a gente estuda na escola, que são destinados às primeiras encarnações da alma humana. Os mundos de provas e expiações, que é a fase que nós estamos agora no planeta Terra, onde ainda domina o mal. E isso percebemos pelo passado que temos de guerra, de violência, mas que também no momento presente vemos diminuir essa violência, essas guerras. Os mundos de regeneração, onde o ser humano ainda tem o que expiar, mas há o equilíbrio com as forças do bem. Essa será a nossa próxima fase, a fase que nós sentimos que está chegando no nosso planeta. E a seguir, os mundos ditosos, onde o bem já sobrepuja o mal. Então, a felicidade nesses planetas é uma realidade, e aí nós chegaremos no futuro. E por fim, os mundos celestes ou divinos, que são a morada de espíritos já depurados, onde reina exclusivamente o bem, que é a finalidade também do planeta Terra. Quando nós, habitantes da Terra, ou seja, lá quem estiver aqui, porque nós podemos migrar de um planeta para o outro conforme o nosso atraso ou adiantamento na evolução, quem estiver aqui será como a Terra depurado, né, pelo amor, pelo conhecimento, fazendo daqui um lugar divino, em perfeita conexão com Deus. Estando nós em um mundo de quarta categoria, em 5 classificadas, nós percebemos que recém está passando ao estágio central dessa evolução. Observamos que não sendo tão frequentes, mas muito mais previsíveis, os cataclismos ainda ocorrem, como sempre ocorreram, arrebatando muitas vidas e destruindo muito das nossas edificações. Pouco sabemos para que servem terremotos, tsunamis, furacões, mas nós constatamos que o equilíbrio e a harmonia geral do planeta eles se mantêm, eles se retomam, né? se refazem, e o que nos faz sentir que aquela lei primordial que Kardec mencionou está sempre acima dessas aparentes convulsões do globo. Vivemos hoje ainda muito mais de estabilidade da natureza do que desses desequilíbrios, mas estamos claramente passando por uma transição, uma renovação bastante importante. A alma humana parece acomodar as forças internas, despojando-se dos resquícios daqueles povos belicosos da antiguidade, das civilizações cruéis da Idade Média e também das sociedades materialistas, preconceituosas e opressoras desses séculos que nos precederam, onde até a escravização humana era aceita. Pensem só, gente. Hoje a gente mal comenta esse tema, se alguém fala alguma coisa meio maldita, já é julgado, já é condenado na sua moral. Assim como os indivíduos, os mundos se encontram mais ou menos próximos da perfeição, mas todos em ascensão gradual, lenta, nos incontáveis processos, esses que mencionamos da vida, com alguns eventos pontuais mais expressivos, as calamidades que provocam uma aceleração desse progresso. E para isso que servem os flagelos, as dores, são provas que dão a nós seres humanos ocasião de exercitar inteligência, demonstrar paciência e resignação à vontade de Deus e manifestar esses nossos sentimentos mais elevados de abnegação, desinteresse, de amor ao próximo, sobrepujando esse egoísmo que ainda tem uma força significativa em nós. E não é isso que temos visto cada vez mais, a solidariedade em cada drama pessoal ou coletivo. A cada dia milhões de indivíduos morrem de diversas causas, dando lugar para que nasçam outros milhões, renovando os corpos, as ideias e a força de trabalho. De um lado, a peste, a fome, as inundações e intempéries fatais à produção. Em contrapartida, Deus permite em nosso auxílio a ciência, as obras de arte, a agricultura, a higiene, que nos trazem saúde e conforto para o corpo e para a mente. Mesmo assim, muitas vezes nós temos a impressão de que o nosso planeta aqui vige a lei da selva, uma lei agressiva, irracional,
que constantemente está nos ameaçando de destruição. E em O Livro dos Espíritos, os Espíritos nos ensinam que realmente existe uma lei de destruição estabelecida por Deus, que impõe que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Então, na nossa visão, é destruição, mas não passa de uma transformação que visa a melhoria dos seres vivos, né, espiritualmente e materialmente também. Assim, quando falamos dos sinais da renovação, em verdade, tocamos em tudo que nos cerca, que está em constante renovação. E se alguém contestar que essas transformações promovam de fato a melhoria, talvez seja preciso olhar de mais alto para a nossa história, porque assim poderemos compreender o porquê que acontecem os problemas, né? Para que acontecem. Nós podemos ver que muitas doenças elas vêm destruir o nosso corpo para reaproximar uma família que já não tinha mais aquela coesão, ou um mau negócio que vem destruir todo um patrimônio de vida, uma construção de uma vida, e recompõe o caráter, ou restitui a humildade para a pessoa. Um acidente que pode destruir um membro físico, mas resgatar a alegria de viver, a vontade, né, de viver a vida. Então, quaisquer desses eventos acontecendo à nossa volta ou conosco mesmo, não seriam também um alerta, um aviso para que nós também renovemos a nossa forma de viver? Esse vírus mesmo não tem nos mostrado quanto temos vivido, né? Nós comentávamos antes, temos vivido de maneira equivocada. E no fim das contas, precisamos admitir que a sociedade de hoje, ela é muito melhor do que há 100 anos atrás, do que há 200 anos atrás, 500, então, é uma transformação total. Nossos erros é que têm sido destruídos século após século. E por outro lado, havendo a lei de destruição, há também a lei de conservação, que nos dotou desse instinto de preservação, que nos faz querer prolongar a vida ao máximo, né? Que, embora passageira a vida, ela tem importância, e nós não sabendo o melhor momento para a destruição, nos cabe preservar, construir, defender, e no momento que ocorrem esses eventos que nos destroem, nos prejudicam, nós aceitarmos como o tempo certo para isso ocorrer, pela renovação. Então nos cabe prolongar sempre a vida para cumprir as tarefas que nos cabem hoje, que Deus é que sabe qual a missão de cada um, né? Manter a família unida, às vezes exercer a profissão que exerce, ou ajudar os desfavorecidos à sua volta. Todos nós temos muitas missões. E essa necessidade de destruição, segundo os Espíritos, guarda proporção com o estado mais ou menos material dos mundos, diminuindo conforme nós nos depuramos física e moralmente. Então significa dizer que a criação divina, conforme profetizou João, não está fadada à eterna destruição, que o desenvolvimento moral e físico, que podemos entender como o amor, conhecimento, nos torna menos materializados e menos imperfeitos. Então nos transforma, renovando e aperfeiçoando. Então quanto mais avançamos, menos destruição se faz necessária. Ou seja, somente acaba aquilo que é imperfeito. Então morreremos enquanto nós fizermos crescer em nós o que é o erro, que nos desvia do bem. Deus não nos faria para dar errado. Então, de um jeito ou de outro, Ele vai nos conduzir até a perfeição, que é o objetivo final. Mas nós precisamos de maturidade para entender o que é o bem, o que significa o bem. Porque fazer o bem a alguém não é simplesmente favorecer essa pessoa, satisfazer essa pessoa. Se hoje nós satisfizermos todas as vontades de uma criança, que tipo de adulto que ele vai se tornar? E se por outro lado eu impuser uma disciplina mais rigorosa, claro que com respeito, com brandura, não será mais provável que essa criança se tornará um adulto mais independente, mais capacitado, mais realizado? E muitas vezes o melhor que podemos o melhor que podemos receber é um problema, para nos desviar de quedas que às quais nós estamos nos dirigindo, né, com os equívocos que escolhemos realizar. Nós nos diferenciamos dos animais, dos nossos irmãos menores, justamente pelo pensamento contínuo,
Contudo, ainda não temos uma moralidade contínua. Temos uma moralidade fragmentada que necessita da fixação de caracteres morais mais elevados. Como um dia nós também fomos almas infantis carentes de fixação dos caracteres intelectuais mais básicos. Isso nos diferencia dos espíritos depurados, que habitam os planetas que já fizeram esse progresso que hoje nós fazemos lentamente e passaram pelas transformações que hoje nós passamos. Eles já têm a moralidade contínua, eles já agem com moralidade naturalmente. No livro A Gênese, o Kardec afirma: hoje a humanidade está madura para lançar o olhar a alturas que nunca tentou divisar, a fim de nutrir-se de ideias mais amplas e compreender o que antes não compreendia. A geração que desaparece levará consigo seus erros e prejuízos. A geração que surge, retemperada em fonte mais pura, imbuída de ideias mais sãs, imprimirá ao mundo ascensional movimento, no sentido do progresso moral que assinalará a nova fase da evolução humana. 152 anos se passaram dessa publicação. Essa nova fase, apontada por Kardec, tem se desenvolvido com mudanças drásticas na nossa sociedade, mas estando longe da perfeição ainda, demandará ainda inovações bastante expressivas. Oportuno é que nos situemos na escala evolutiva para que, subindo um degrau, vejamos-nos mais próximos da luz e renovemos o nosso ânimo para subir ainda mais, porque a caminhada é longa. A Terra, assim, estando no final do desenvolvimento na categoria de mundo de expiações e provas, onde somos na maioria espíritos em sofrimento, ou seja, em resgate dos erros de vidas passadas, por pouco tempo precisaremos conviver com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. Esse duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência, como nos afirmou Santo Agostinho. No mesmo passo em que deixamos essa fase, entramos na categoria do mundo regenerador ou de regeneração, em que nos preparamos para um mundo mais ditoso. Nessa categoria, embora ainda sujeitos às leis da matéria, ficarão só as almas penitentes, ou seja, aquelas que assumem a sua parcela nas tribulações do mundo, mas libertos já dessas paixões desordenadas e isentos do orgulho que nos silencia o coração, da inveja que tortura, do ódio que nos sufoca. A palavra amor sobre as frontes determinará a justiça nas relações sociais e o respeito às leis de Deus. Seremos ainda infalíveis, seremos ainda falíveis, mas a um passo da felicidade mais purificada, com provas a suportar, mas sem essas expiações terríveis que nos assustam, né? E o que é preciso para isso? É preciso que nós nos imponhamos uma disciplina mais rigorosa do respeito, do trabalho, pois o mundo está mudando e aqueles que não estiverem sintonizados com essa nova ordem de sentimentos naturalmente serão conduzidos a planetas inferiores, mais adequados ao seu padrão vibratório que escolheu para si. Ficarão aqui aqueles mais dispostos ao progresso, a fazerem parte dessa nova fase, porque há uma seleção espiritual natural que se faz no planeta para que ele se torne mais pacificado, né? Menos infortunado como é hoje. Por mais os nossos dias possam parecer presságios de tempos ainda mais difíceis, de catástrofes ainda mais dolorosas, são agitações, os conflitos que decorrem naturalmente de mudanças importantes, como ensinou André Luiz, nos dizendo que sejamos pacientes na dor, porque a crise muitas vezes é o nome que aplicamos à transformação do mal em bem. Temos escutado desde a virada do século que os tempos haviam chegado. Em 2012, que seria o fim do mundo, quem lembra, né? Em consumação das advertências e das profecias que nos acompanham nos milênios da história humana. E sabemos agora que essa renovação, então, significa somente o progresso, que impõe a transformação dos elementos no plano físico e a nossa depuração, seja de nós espíritos encarnados, seja dos desencarnados, nossos familiares, nossos amigos,
que já não estão mais no plano visível para o nosso corpo. A nossa habitação, o planeta Terra, ela está em relação com os habitantes. O planeta que é habitado pelos espíritos que o ocupam e vai aprimorando-se com a evolução desses seres. Então, assim, Kardec nos diz que toda vez que a humanidade está madura para vencer um degrau, pode-se dizer que os tempos marcados, que aquelas renovações assinaladas pelas profecias são chegados. Como podemos dizer que numa estação tal, tais frutos vão amadurecer e poderão ser colhidos. Mas por que sinais? Quais são esses sinais? A nossa história, então, é marcada por muitas profecias, né? Destacamos o sermão profético que Jesus proferiu e foi relatado por Mateus no capítulo 24, quando os apóstolos pedem um sinal da consumação da era. Assim eles falam, ao que diz Jesus, entre outras várias previsões bastante simbólicas, diz o seguinte: pois se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em todos os lugares. Todas essas coisas são o começo das dores de parto. Então vos entregarão a provação e vos matarão. E diz também: esse evangelho do reino será proclamado em toda a terra habitada, para testemunho a todas as nações. E então será o fim. Então ele faz outros alertas bastante simbólicos como falamos, né? E destacamos esses dois para refletirmos que muitas dessas guerras, dessas catástrofes já ocorreram, né? As perseguições aos cristãos, tudo isso aconteceu. Mas o que marcará o fim da era e não das eras, né? O final do mundo, não é isso que Jesus fala. Acabará o período que nos encontramos hoje, é a proclamação do Evangelho em toda a terra. E de fato hoje vemos, sob quaisquer denominações religiosas, ou mesmo sem vínculo nenhum com religiões, a caridade, o trabalho, a honestidade, a paz, a espiritualidade, nós vemos muito nas redes sociais também, sendo proclamadas das mais diversas formas na Terra, sinalizando que então essa era está chegando no fim, né? No fim também no sentido da sua finalidade, né? Nós destacamos também que o Evangelho não são palavras, não são ideias, é uma vida, é a vida que Jesus levou aqui na Terra, e esses valores são o espelho daquela vida. Então, independentemente de ser numa religião ou outra, o Evangelho proclamado na Terra são os valores que Jesus vivenciou aqui. O Kardec analisa também em a Gênese que, sob o véu de alegorias, Jesus nos ensina que as diversas calamidades que nos atingem são engendradas pela luta entre o bem e o mal, os atritos sociais e físicos, como movimentos renovadores que serão secundados pelo restabelecimento do seu Evangelho na pureza primitiva, e que esse restabelecimento do Evangelho, esse Evangelho presidirá o estabelecimento do reino de Deus na Terra, que é o reino do bem, o reino da paz, da moral e da fraternidade universal. E no item 57 desse capítulo 17 da Gênese, ele diz o seguinte: quando se cumprirão essas coisas? Ninguém o sabe, disse Jesus, nem mesmo o Filho, somente o Pai. Somente Deus sabe, porque a gente tem o livre-arbítrio e pode protelar um pouco esse período. Mas esses indícios precursores nos advertirão, estando não nos fenômenos naturais, não nos cataclismos, mas no estado social e nos fenômenos mais morais do que físicos. Então, assim nos perguntamos: os sinais dessa renovação estão já entre nós? As guerras anunciadas hoje são mais morais do que as guerras armadas do século passado. A peste, embora nos aflige, até com o Covid-19 agora, é muito mais grave com as doenças da esfera moral, como revelam os números da depressão, do suicídio. A fome, por mais tenhamos irmãos vivendo na miséria ainda, ela se compararmos com séculos anteriores, é uma fome mais de conhecimento e de luz espiritual. Os terremotos, embora ocorram frequentemente, aconteceu agora há poucos dias no México, né? Eles são muito mais intensos
os abalos nas nossas concepções ultrapassadas, os atavismos, os preconceitos que não encontram mais sustentação em nós. Então, o avanço da nossa moralidade não comporta mais os nossos costumes, as nossas instituições como estão. Em todo caso, não temos condições de começar do zero, né? Mas Deus sabe quando chega o outono, né? E faz cair as folhas secas dos nossos erros, para que a árvore, nosso espírito, se mantenha e se fortaleça para ressurgir na primavera dos tempos. Das lutas de ideias sobrevivem somente aquelas impulsionadas pelas leis divinas. A má vontade humana se quebrará sobre a pedra angular do reino e o Evangelho igualmente esmagará todo o equívoco que surgir adiante. Alguém poderia perguntar por que Deus não emprega meios menos dolorosos, mais sutis para promover esse aperfeiçoamento. Mas na questão 738 do Livro dos Espíritos, eles nos dizem que Ele emprega constantemente outros meios, mas só que nós não nos aproveitamos, né? A saúde que nós temos para o trabalho, as pessoas em necessidade à nossa volta que nos chamam à caridade, a inteligência, a ciência, sempre nos chamando ao estudo, né? A busca pela sabedoria, os conflitos sociais que nos mostram as imperfeições que temos para trabalhar, só que nós precisamos utilizar essas ferramentas, né? E Deus, sendo a mais perfeita expressão da paternidade, Ele não aplicaria um corretivo em nós sem nos avisar, sem uma instrução preparatória, sem nos fortalecer para uma prova, né? Sem nós expressarmos uma capacidade mínima de suportação, porque Ele não aplica nenhum corretivo sem uma necessidade, sem uma utilidade. Então compreendemos que esses sinais de renovação sempre estiveram entre nós, esses mais graduais, mais lentos, né? A nossa volta o tempo todo, e outros um pouco mais bruscos, né? Que vêm nos ferir para nos fazer progredir mais depressa quando nós não nos movimentamos como deveríamos. Mas sempre esses sinais nos preparam para conseguir acompanhar essa renovação, porque a intenção não é que sejamos destruídos nunca, né? E sim que nós acompanhemos, que nós sejamos exercitados no bem para conseguir acompanhar o progresso do planeta. Então, encaminhando-nos já para o final, já não, né, porque já passou dos 30 minutos que tínhamos para a fala, nós queríamos compartilhar só um texto que está lá na Revista Espírita de outubro de 1866, que diz o seguinte, bem dentro do nosso tema. Diz o seguinte, então: os acontecimentos se precipitam com rapidez. Por isto, não vos dizemos mais, como outrora, os tempos estão próximos. Agora dizemos, os tempos estão chegados. Por estas palavras não entendais um novo dilúvio, nem um cataclismo, nem um desabamento geral. Convulsões parciais do globo ocorreram em todas as épocas e ainda se produzem, pois se devem à sua constituição, mas não são sinais dos tempos. Entretanto, tudo quanto está predito no Evangelho deve realizar-se e se realiza nesse momento, como reconhecereis mais tarde. Não olheis para o céu a fim de aí buscar sinais precursores, pois não os vereis, e aqueles que vos anunciam vos enganarão. Mas olhai em torno de vós, entre os homens, e aí os encontrareis. Não acrediteis, entretanto, no fim do mundo material. A Terra progrediu desde a sua transformação. Ela deve continuar progredindo e não ser destruída. Mas a humanidade chegou a um de seus períodos de transformação e a Terra vai elevar-se na hierarquia dos mundos. Não é, pois, o fim do mundo material que se prepara, mas o fim do mundo moral. É o velho mundo, o mundo dos preconceitos, do egoísmo, do orgulho, do fanatismo que se esboroa. Um dos caracteres distintivos da nova geração será a fé inata, não a fé exclusiva e cega que divide os homens, mas a fé raciocinada que esclarece e fortalece, que os une e os confunde num comum sentimento de amor, amor a Deus e amor ao próximo. Com a geração que se extingue, desaparecerão os últimos vestígios da incredulidade e do fanatismo, igualmente contrários ao progresso moral e social.
Então, meus irmãos, eu os convido para que nos olhemos, para que nos transformemos e testemunhemos esses valores que estão já germinados dentro de nós, mas que precisam de um ambiente mais propício para que se desenvolvam, e aí essa transformação vai se completar. Eu desejo a todos mais fé, mais energia na transformação das suas ideias mais moralizadas, né? E que Deus abençoe a todos nós. Ficam então nossas palavras de gratidão ao nosso irmão Jorge pelas brilhantes explanações que nos fez, nos esclarecendo muito sobre o tema. Lembramos a todos que neste momento que vamos fazer a oração de encerramento dos nossos trabalhos, estará acontecendo o passe espiritual, que é a transfusão de energias diretamente dos espíritos amigos que aqui se encontram, para cada um de nós que aqui nos encontramos também, irradiando essas energias, evidentemente, até os lares daqueles que nos acompanham pelas mídias sociais. Vamos orar, irmãos. Senhor Jesus, te agradecemos profundamente, Mestre das nossas vidas, pela tua misericórdia infinita em nos oportunizar reunirmos-nos em teu nome, nesta casa de orações e de trabalho. Queremos te pedir, Senhor, que as tuas luzes e vibrações superiores inundem o nosso ser, fortalecendo o nosso corpo físico e trazendo o equilíbrio e a paz tão desejada aos nossos espíritos. Que todos nós possamos estar nos reconfortando, nos esclarecendo, nos instruindo no teu evangelho de amor e nas lições de luz da doutrina dos Espíritos. E te rogamos, Senhor, que a tua paz permaneça em nossos corações. Que assim seja. Um muito bom dia a todos, uma ótima semana, que estejamos sempre buscando a paz de Deus e de Jesus.